Olá, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo e por ter assistido os vídeos anteriores, de onde nós estamos conversando sobre a física e a relação da física no cotidiano. Bom, eu tenho uma pergunta para você. A física, ela é uma ciência exata? Talvez a sua resposta inicial seja que sim. Mas eu me lembro das minhas primeiras aulas lá no curso de Física na Universidade Federal de Alagoas com o professor Crisógono. E ele dizia o seguinte: na física, nos primeiros conceitos de mecânica, tudo, tudo, tudo depende do referencial. Para a gente analisar se um corpo está em movimento ou em repouso, precisamos comparar o estado desse corpo com outro ponto. O referencial é um parâmetro que a gente sempre usa como comparação. Por exemplo, neste momento que você está assistindo o vídeo, você está em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Olhe para algum lugar, algum objeto do lugar que você está. Esse objeto está se movendo? Se ele não estiver se movendo, quer dizer que você está em repouso em relação a este objeto específico. Mas, se por acaso tiver algum inseto aí no lugar que você está e o inseto esteja se movendo, o inseto se move em relação a você e você está se movendo em relação ao inseto. Isso nos dá um conceito, ou pelo menos uma ideia que aparentemente parece loucura, mas você pode estar ao mesmo tempo em movimento ou em repouso. Tem um exemplo extremamente clássico no estudo da física, que é quando uma pessoa está dentro de um carro ou de um ônibus. Você está dentro do ônibus e você está sentado. Você olha para a nuca da pessoa que está na sua frente, você está parado em relação a essa pessoa, porque a distância entre você e essa pessoa não muda. Mas se você olha pela janela, possivelmente você vai ver alguém se movendo em relação a você. E a pessoa vai ver você se movendo em relação a ela. Você está ao mesmo tempo em movimento e em repouso. A mesma coisa acontece quando a gente vai analisar se um corpo ele é um corpo extenso ou um ponto material. O que é um corpo extenso? É quando as dimensões do corpo são apreciáveis, quando você precisa considerar as dimensões do corpo. Por exemplo, quando um carro vai atravessar uma ponte. Você precisa considerar o tamanho da ponte e o tamanho do carro para fazer a análise deste fenômeno, que é super simples. Um exemplo em que esse mesmo carro pode ser considerado um ponto material é quando ele sai de Maceió e vai para Recife. Por exemplo, o tamanho da estrada é tão grande, tão grande, tão grande, que este carro torna-se um ponto quando você compara o tamanho dele com o tamanho da estrada. Uma coisa interessante é que a gente pode extravasar esse conceito para o que a gente convive. Os problemas são relativos, os sofrimentos são relativos. Um colega nosso contou uma história de um rapaz, de um homem que era extremamente religioso. E que o que se espera é que as pessoas de muita fé, pelo menos as pessoas que não têm muita fé, acreditam que as pessoas que têm fé, as coisas passam a fluir de uma forma natural na vida delas, né? E que tudo vai dar certo. A gente sabe que não é assim. E esse homem de muita fé ficou muito doente. Mas ele não perdeu a fé, nem baixou a cabeça, continuou sendo uma pessoa incrível. Perdeu o emprego, ainda assim ele não perdeu a fé, não desanimou. Ele perdeu um ente querido, e ainda assim ele não perdeu a fé e não desanimou. E esse nosso colega dizia: poxa, eu não sei como é que uma pessoa com tanta fé acontece tanta coisa e Deus não ajuda essa pessoa. É justamente o oposto. Ele consegue ultrapassar todos esses problemas por causa da sua fé. E Deus faz dele um exemplo para que a gente possa utilizar ele como inspiração nas nossas batalhas cotidianas. Como na física, na vida tudo é relativo. Os problemas são relativos, os sofrimentos, as coisas boas também são relativas.
Não nos cabe julgar o tamanho do sofrimento de ninguém, mas nos cabe fazer o máximo que podemos para ajudar e buscar aliviar o sofrimento de todas as pessoas. Se você estiver assistindo ainda, olha, curtir e se inscreve. Valeu!